Olá, irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos juntos, dando sequência na nossa série que se chama Proclamação do Evangelho, Adoração Plena. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando a nossa série. Eu já percebi que aqueles que estão acompanhando já não era um número tão grande quando começaram, mas já esperava por isso também. E eu tenho certeza que aqueles que o Senhor tem chamado a participar é esses que têm acompanhado. E é com esses que nós vamos falar na noite de hoje, ok? E dando sequência aos nossos trabalhos, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como que está a nossa comunicação? A nossa comunicação como discípulos, é claro. A nossa comunicação como discípulos de Cristo. Como está a nossa comunicação como igreja? Será que como as pessoas lá fora estão nos vendo? O que nós estamos comunicando a estas pessoas? Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu quero dar início, né, como sempre, fazendo a leitura do texto de Lucas. Vamos lá? Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Leitura então do livro de Lucas, capítulo 57 a 62. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus ninhos, covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto ao reino de Deus. Palavra da verdade, palavra presente nas nossas vidas no dia de hoje. Se nós começarmos a olhar para trás, começarmos a olhar para as nossas coisas e querer mais as nossas coisas, a nossa vida, do que o reino de Deus, certamente nós vamos cair nas mesmas situações que esses dois que se apresentaram aqui a Jesus. Nós vamos realmente seremos advertidos por Jesus. E essa palavra é atualíssima, muito atual. Hoje nós temos muitas afazeres, nós temos as nossas dificuldades e toda vez que é possível nós arrumamos uma desculpa. E esses dois, simplesmente aqui, eles estão exemplificando, né? Dando um exemplo. Mas no geral é mais ou menos assim. E Jesus é muito direto e reto nessa questão. Aquele que, tendo pondo a mão ao arado e olhar para trás, não é apto ao reino de Deus. Então, com essas palavras, eu espero que vocês já entendam que nós, a partir de agora, estamos, digamos assim, afunilando em termos de quantidade de pessoas que acompanham, mas também vamos também afunilar em termos de conhecimento, vamos aprofundar um pouquinho mais em termos de conhecimento, vamos procurar ser mais prático, porque agora nós estamos falando realmente com as pessoas que estão interessadas em proclamação do Evangelho. Quero fazer uma observação que eu acho muito importante, que eu já fiz várias vezes e vou fazer de novo. Tenho certeza disso. Quando você entender
o que é proclamação do Evangelho, a necessidade de estar envolvido o tempo todo e pensar em proclamação do Evangelho, estar preocupado realmente com o outro. Vou dizer para você que seu nível de adoração vai subir em muito, muito, muito. A sua intimidade com Deus vai crescer de uma forma espantosa e você vai ver as bênçãos que o Senhor vai derramar na sua vida. Tem acontecido comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com muitos e vai acontecer com você também. Vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e vai dizer assim: por que eu não vi isso antes? Essa série que nós estamos estudando, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, é capaz de mudar a vida de muita gente na nossa igreja e, por consequência, mudar totalmente a vida da Igreja Calvário, em termos de quantidade de pessoas, em termos de amadurecimento espiritual, em termos de serviço na igreja. Então, eu peço a vocês que continuem acompanhando. Vamos dar sequência, então, ao nosso tema de hoje, que é comunicação. E a primeira perguntinha que eu vou fazer: como está a nossa comunicação como discípulo de Cristo? Como está a sua, a minha, a nossa? Como está a nossa comunicação? Será que o teu vizinho ou os teus vizinhos te reconhecem como discípulo de Cristo? Sabem que se eles precisarem de uma palavra, eles podem contar com você? Os seus amigos do trabalho sabem que você é um discípulo de Cristo? Ou eles sabem que você vai à igreja apenas? É diferente. Por que eu estou falando isso? Depende daquilo que você está comunicando a eles. Você de fato comunica a eles que é um discípulo de Cristo através dos seus gestos, suas ações, da sua fala, da sua atitude, do seu comportamento, então eles certamente vão entender você vai entender o que eu estou falando. Eles reconhecem você como um discípulo de Cristo. Seus vizinhos, seus amigos do trabalho, seus amigos na escola, o dono da quitanda, o dono do açougue, o dono do mercado, aqueles que atendem no mercado. Na sua fala, no seu comportamento, eles podem perceber muita coisa. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Bom, e como igreja? Como que você vê a Igreja Calvário na Coab 1, Convívio, hoje? A Igreja Calvário tem comunicado de fato o papel dela como igreja? Essas pessoas que estão lá fora conhecem a Igreja Calvário como a Igreja de Cristo? Se a Igreja Calvário deixasse de existir de repente, faria falta naquele bairro? Pense sobre isso. Esse é o ponto importante que nós temos que estudar sobre comunicação. Pois aquilo que eles veem de nós é aquilo que na verdade nós comunicamos. Então, se eles não veem nada, nós não estamos comunicando nada. É exatamente isso que acontece. Como que eles vão ver alguma coisa se nós não estamos comunicando nada? Como que eles vão ver um discípulo se nós não estamos comunicando uma vida de discípulo de Cristo? E é fundamental para nós que estamos nessa caminhada de evangelização. Nós precisamos parar para pensar nisso e cuidar da nossa comunicação. Nós precisamos pensar sobre isso. Pastor Arlindo está apresentando uma série nos cultos de domingo sobre as 7 igrejas lá do Apocalipse. Todos têm acompanhado e têm visto. Observe, preste bastante atenção nas observações que Jesus faz às igrejas. Nas observações que Jesus faz às igrejas. Muitas pessoas querem participar da Filadélfia, da outra e tal. Porém, das igrejas que são repreendidas, a gente tem uma certa temeridade, que não quer participar, acha que não participa de uma igreja dessa. Mas se Jesus olhasse para a Igreja Calvário hoje,
como igreja no bairro Coab 1, como que seria a avaliação dele? Porque como a gente observa nas 7 igrejas, Jesus faz um elogio, muitas vezes, e depois ele faz uma repreensão. Ele faz uma repreensão. Será que nós teríamos só elogios? Ou teríamos repreensão? Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma no meu coração, e falo abertamente para você, no quesito evangelização, nós temos muito para oferecer, principalmente num bairro como Coab 1. E pouco nós temos oferecido. Daí talvez um motivo pelo qual, se você andar no bairro e perguntar onde fica a igreja presbiteriana, Calvário, essa igreja presbiteriana, poucos vão saber indicar onde fica a igreja presbiteriana, salvo aqueles que estão a uma quadra dali. Então precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. É muito importante. Continuando então na sequência, comunicação, né? O que nós comunicamos, né? Não é isso que nós estamos falando, o que nós comunicamos? Vamos falar um pouquinho sobre o poder das palavras. Nós sabemos que tudo comunica em nós. Tudo. O tom da nossa voz comunica. E através do tom da sua voz, as pessoas podem falar muito sobre você, por exemplo, olhar e identificar seus comportamentos. Você fala demais, fala muito rápido, apressado, você fala pelos cotovelos, fala coisas sem nexo, você perde muita credibilidade quando você fala assim. As pessoas não querem te ouvir. Ninguém quer ouvir quem fala demais, e pior ainda quem fala pelos cotovelos, ou pior ainda quem fala bobagens, que não vai de encontro ao nível cultural ou de conhecimento dessa pessoa, a forma que ela vive. Ninguém quer ouvir. Então nós precisamos parar para pensar sobre detalhes. E eu quero falar rápido sobre isso, que não é o nosso foco. O olhar comunica. Se nós olhamos com um olhar de severidade para o irmão ali dentro da igreja, um horário de repreensão hoje, amanhã nós olhamos de novo, depois da manhã nós olhamos de novo. O que esse irmão vai pensar de nós? Acaba ali a nossa possibilidade de comunicação com esse irmão. E não precisa nem falar-los de fora que não te conhecem, né? Os irmãos que é pior ainda. Mas acaba ali sua possibilidade de comunicação. Cria-se muitas barreiras, nós sabemos disso. Se você olha com um sorriso, fala palavras boas, dá bom dia e conversa, muda-se tudo, muda-se tudo. Eu sou vendedor, sei muito bem disso. Quando você se apresenta com o cliente pela primeira vez e você abre um sorriso, faz um comentário acertado sobre alguma coisa, um comentário agradável, alegre, ou chama ele pelo nome, muda tudo, muda tudo. Abre portas na comunicação, abre portas na comunicação. Os nossos gestos se comunicam, a nossa postura comunica. Se nós se apresentamos dentro da igreja bicudos todo domingo, se nós se apresentamos todo domingo de cabeça baixa, falamos muito pouco, não conversamos com ninguém, mostramos uma profunda depressão, comunica todo um estado mau em que nós estamos vivendo. Tanto que eu já fiz esse comentário. Muitos na igreja estão vivendo assim. Mesmo aos domingos, bicudos, cabeça baixa, conversam pouco. Tudo bem que agora nós não estamos num tempo de conversar muito, né? Mas já era antes. Então logo termina, precisa ir embora. Isso comunica muito. Isso comunica muito. As coisas não estão bem. Pode ter certeza. Quem tem tempo para quer se comunicar, quer falar, quer conversar, é porque as coisas estão bem. Quem não quer conversar, não quer falar, é porque as coisas não estão tão bem. A gente pode prestar muita atenção e você vai ver isso. E nós, como evangelizadores, né, nós precisamos estar com um olhar atento aos irmãos da igreja nesse quesito.
sempre. Maneira pausada de falar, ouvir primeiro, falar depois. Falar apenas quando houver momento para você falar e for oportuno para você falar, e for o que você for falar for algo que glorifique o nome de Deus, for algo bom, algo saudável que você for falar. Se não for saudável, nem fale nada. Se for falar mal do outro, nem fale nada, guarde para você. Se você for falar o que o outro passou, nem fale nada. Nós sabemos disso tudo. Um outro detalhe importante: as palavras. As palavras. Nós falamos de gesto, de postura, né? De olhar, tom de voz, mas as palavras. As palavras que você fala têm um poder gigantesco de abençoar ou um poder também de amaldiçoar. E quando você fala, o tom que você usa para falar comunica muito o tom que você usa para falar, e a capacidade sua de ouvir mostra uma empatia pela pessoa muito grande. E nós vamos, no decorrer desse curso, nos aprofundarmos um pouco mais nisso. Entender um pouco mais. Eu quero hoje que apenas que você pense sobre isso. Pense sobre isso. Nós vamos nos aprofundar em cada um desses detalhes aqui, ainda nessa série, para que a gente aprenda a se comunicar melhor. Eu disse que as palavras têm um poder gigantesco, tanto de abençoar como de amaldiçoar. Mas a palavra tem um outro detalhe muito importante, importantíssimo, que nós não podemos, que é o que você fala não volta mais. Não volta. O que você fala vai para as pessoas e daí por diante vai para o mundo. Daí, se você se comunica mal, o que você está passando, porque você não só pode se comunicar mal, mas também comunicar coisas erradas. E se você comunica coisas erradas, é difícil você corrigir isso. É difícil você voltar atrás. Então precisamos estudar um pouco mais sobre isso. E nós vamos fazer isso. Palavras que são ditas podem trazer a pessoa para perto de você. Mas depende da forma como ela é dita e depende da forma que ela é colocada, podem afastar as pessoas de você, de mim, da igreja. Então nós precisamos ter cuidado. Um outro detalhe: não responder, não dizer nada. Por mais que você não entenda isso dessa forma, mas quando você não diz nada, você já está dizendo alguma coisa. Você já está tratando o outro com uma tremenda indiferença. Isso também não é nada bom. Precisamos ter ouvidos, ter empatia pelas pessoas. E mesmo que dê um pouquinho de trabalho, nós precisamos responder o que as pessoas estão perguntando, ou o que estão falando, ou se elas estão querendo falar com você. Você ter um tempinho para ouvi-las. Nós vamos precisar aprofundar nisso. Ninguém pode pensar que vai sair por aí evangelizando sem tomar esses cuidados. E é disso, e hoje nós estamos falando apenas um alerta para que você comece a pensar sobre isso. Bom, precisamos nos comunicar melhor como discípulo. Acho que não há dúvida nenhuma. O que os outros lá fora estão vendo? O que os seus amigos do trabalho estão vendo em você? Eles estão vendo um discípulo de Cristo ou não? Se você comunica isso, certamente eles vão ver. E quando eles verem isso, a forma deles se relacionar com você vai mudar. Com certeza. Eu tenho uma experiência profissional essa semana mesmo. Tem uma das empresas que eu trabalho,
tem 3 irmãos, são proprietários, trabalham também na empresa, são proprietários, é claro, são chefes, né? E uma das pessoas é uma mulher, a irmã deles é financeiro, trabalha no financeiro e também trabalha lá no escritório. É uma pessoa muito difícil de lidar, muito difícil de lidar. Mas ela é uma pessoa católica, eu descobri, difícil de lidar na comunicação. Fala demais, fala muito rápido, não espera você acabar de falar, já está falando. Tudo é explosivo, tudo é irritadiço, tudo é complicado. Porém, eu descobri que ela gosta de postar algumas coisas de como é que se fala? Fugiu aqui a palavra. Para você ficar bem, né? Palavras positivas para você ficar bem. Ela gosta de postar. E ela pega, e ela é católica, pelo jeito é católica fervorosa. Então eu comecei também a postar algumas coisas muito interessantes, mas com aspectos sempre da igreja, bíblicos. Nunca deixo de mandar nada que não é bíblico. Mandar bíblico. E eu já percebi de um mês para cá que a atitude dela a meu respeito mudou. Mudou. Está mais fácil a nossa comunicação. E ela está respondendo as postagens e isso é muito bom. Então, nós precisamos estar atento. Então, eu quero com esse exemplo dizer para vocês, nós precisamos estar atento na nossa forma de comunicação. Eu quero dar um outro exemplo. Eu conheço uma pessoa que é recebedor no supermercado que eu atendo lá em Areópolis, o tio João. O tio João tem uma vida teve uma vida um pouco difícil, pois a mãe dele se suicidou. Depois de algum tempo, o pai dele também se suicidou. Sentia muito falta dela, se suicidou. E infelizmente, depois de mais um bom tempo, o irmão dele foi pescar um dia, se jogou no rio e não voltou mais. Ficou só o seu João e um outro irmão dele. Recentemente, esse outro irmão dele foi diagnosticado com câncer e está passando por um tratamento. O seu João passou também por uma depressão muito forte, mas graças a Deus, e ele sabe muito bem disso, e ele testemunha disso, que através da palavra de Deus, mesmo ele sendo um católico, ele tem conhecimento da palavra e ele passou a participar do grupo, esses grupos que a Igreja Católica tem, de familiar, né? Grupo familiar. E ali ele encontrou muitas respostas. Vontade de viver novamente, vontade de seguir em frente. E olha o que ele me ensinou. Nesse grupo familiar, ele aprendeu que as pessoas mantinham comunicação o tempo todo, postando. Geralmente essas mensagens, né, que a gente vê aí, eu já postei acho que algum para vocês e tenho dito para vocês também usarem essas postagens, mas eu peço para vocês sempre usarem com versículos bíblicos. Nunca sem um versículo bíblico e nem versículo bíblico distorcido. Sempre um versículo bíblico correto, como ele está lá na nossa Bíblia corrigida lá. Almeida, se não me engano. Então, e o seu João participando desse grupo, ele mandava essas postagens para pessoas do grupo mesmo e tal, e algumas pessoas que ele conhecia também. Porém, ele percebeu que ao longo do tempo, no meio do grupo, ficou meio que, segundo ele, ficou meio que estático. Aquilo lá não saía, não caminhava, não, sabe, não tinha muito sentido para ele, postando dentro do grupo aquilo o tempo todo. E às vezes alguns do grupo, como ele era novato, não tinha muita experiência com o celular, e ele já tem quase 70 anos, ele tem uma certa dificuldade com o smartphone. E aí ele começou a perceber que havia alguns comentários, algumas piadinhas, porque ele repetia os vídeos e tal. Então ele pensou o seguinte, sabe, isso aqui não está me dando nada, não está levando a nada. Eu acho que o que isso aqui tinha que cumprir de papel na minha vida já cumpriu. Então ele passou a pensar da seguinte forma: vou parar, não vou postar mais nada. Mas aí
a graça de Deus é muito grande sobre a vida do homem que realmente está disposto a seguir os caminhos de Deus. E aí um dia ele acordou decidido a fazer diferente, a fazer as postagens para aquelas pessoas que não estavam no grupo. Pessoas que ele tinha o telefone. O vendedor da Perdigão, o vendedor da tal coisa, o vendedor de tal empresa, o vendedor da Naturama, que sou eu, e assim por diante. Os entregadores, os amigos dele, amigo de pescaria, que não estava na igreja, não estava no grupo dele da igreja, e assim por diante. E outras pessoas que ele conseguia pegar o telefone. Então ele encontrou um motivo enorme para continuar. Já faz mais de 10 anos que ele está fazendo isso. E ele disse que agora ele entendeu que realmente vale a pena. Às vezes dá um trabalho para ele, porque é na hora do almoço que ele tem que fazer algumas postagens, tem gente que está no grupo, tem gente que está fora do grupo, ele tem que separar o telefone para fazer as postagens. Às vezes é 10 horas da noite antes de dormir, mas ele tem recebido muitos agradecimentos, principalmente daqueles que momentaneamente, às vezes está passando por uma situação difícil, e aí entende que aquela palavra veio numa hora propícia, uma hora restauradora, um momento que ele precisava. Observe como nós temos muito que aprender, até mesmo com o tio João. Perseverança, vontade de falar do amor de Deus, né? Não tem momento, não tem hora, não tem para isso. Disponibilidade, criar a disponibilidade. Se não tem tempo, crie tempo. O importante é fazer a obra, é estar na obra, participando. Os agradecimentos que ele tem recebido, segundo ele, são imensos. E a recuperação dele da depressão foi fantástica. Não precisou de medicamento, não precisou de mais nada e agora a vida segue em frente. Entre o trabalho, entre as postagens, algumas pescarias, o convívio em família normal. Graças a Deus por isso. É um testemunho que ele me deu e eu faço questão de passar para vocês, porque eu recentemente falei para vocês que a primeira coisa que nós precisávamos fazer, que eu gostaria de fazer para a gente sair da zona de conforto, eram as postagens. Pense sobre isso, se você não postou nada ainda, se você postou alguma coisa, eu já postei várias, poste. Encontre essas pessoas que você não tem o telefone dela ainda e se tem, poste agora. Mas, é claro, estou falando para postar pessoas que não estão na igreja. Pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra. Você vai fazer uma primeira observação, que foi a observação que eu também fiz. E preste atenção no que eu estou falando. Quando você começar a procurar as pessoas, você não vai encontrar essas pessoas no seu dia a dia. Você não vai encontrar essas pessoas no seu dia a dia. Você vai encontrar uma, duas, três no máximo. E eu fiquei surpreso, porém é verdade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu ficar realmente pensando em fazer a obra de evangelização de uma forma passiva, quando a oportunidade aparecer, sabe quando que eu vou fazê-la? Sabe quando ela vai ser relevante? Você lembra que o Hernandes falou na palestra dele? Quem assistiu a palestra dele? 95% daqueles que estão na igreja, foram trazidos na igreja, foram apenas da forma de evangelização passiva. E sabe quem está... Quantos da igreja faz a evangelização passiva? Ativa? Vou repetir. Apenas os 95% das pessoas que estão lá na igreja, que foram trazidas através da evangelização, vieram da evangelização ativa. E sabe quantos por cento da igreja fazem a evangelização ativa? Apenas 5% dos membros. Então, 5% dos membros. Então, 5% dos membros é responsável pelos 95%.
dos membros novos que entram na igreja. É incrível, né? É incrível. Mas é uma realidade. É uma realidade. Então, por isso eu estou dizendo, postem para aqueles que ainda não conhecem. É uma forma de você começar o seu trabalho de evangelização de forma lenta, sem que você tenha que empreender muito do seu tempo, sem que você tenha que se dispor de uma forma muito crucial, vamos dizer assim, romper com as suas atividades para você fazer isso. Uma forma que você vai fazendo no caminho das suas atividades, melhor dizendo, no decorrer das suas atividades, você vai conseguir fazer. E quando você tiver feito já 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver que você vai falar assim, eu já estou na obra, eu já estou evangelizando. E é esse que é o importante. Não importa se você fez 1, 2, 3, importa que você fez. Importa que você não enterrou o seu talento, mas você fez. Fez 1, fez 2, fez 3, aí você vai olhar para trás e falar assim, eu já estou na obra, eu já estou evangelizando. Não importa ainda se as pessoas responderam, se não responderam, não importa. Importa que você comece. Comece agora, comece já. Participe. É isso que importa nesse exato momento. É isso apenas que eu estou lhe pedindo. Comece já. Ok? Então, quem não fez ainda, faça. Você vai ver que você só tende a crescer espiritualmente. Vai ter um amadurecimento espiritual fantástico que você vai perceber na sua vida. Quero dar um outro exemplo aqui de como é necessário essa comunicação da igreja, como ela é necessária. Assisti essa semana, ou semana passada, essa semana não, semana passada, uma entrevista do Boni, da Rede Globo, dando uma entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura. E eu peguei rapidinho, porque ele fala um monte de coisas, mas aquilo que me interessou eu peguei lá. Perguntado pela entrevistadora sobre os trabalhos que a Rede Globo tem voltada para o público infantil e para os adolescentes e os jovens. Principalmente porque nesse período de pandemia aí, que estavam todos em casa, todos fechados e tal. E o comentário dele foi muito interessante. Ele disse o seguinte, infelizmente a Rede Globo falhou de forma horrorosa durante todos esses anos nos trabalhos de comunicação com o público infantil, adolescente e os jovens. Por quê? Porque durante todo esse tempo eles se preocuparam demais com o Ibope e com patrocinadores. E para esse público não havia interesse da Rede Globo, porque também havia muito pouco interesse dos patrocinadores desse público. Então o pouco que ela pôde fazer, ela fez, mas ele reconheceu que ela poderia ter feito muito mais. Nesse momento de pandemia, por exemplo, a cultura dominou com os seus programas infantis a atenção do público infantil. Ela dominou. Dominou de perder de vista. A Rede Globo, que é uma das maiores emissoras de TV aberta, né? Então, ele admitiu isso. Aí eu fiquei pensando o seguinte, o que nós temos também como igreja comunicado para o nosso público infantil, que é a formação da igreja, o que nós temos comunicado para o nosso público adolescente, que também está na formação da igreja, e os nossos jovens. Por que será que nós temos tão poucos jovens frequentando os nossos cultos, as nossas escolas dominicais? O que é que nós temos comunicado para eles? Como que eles têm visto a Igreja Calvário? Estou falando dos nossos jovens no entorno do bairro, né? Como que eles têm visto a Igreja Calvário? Isso é algo para a gente se pensar, né? Observe o quanto a Igreja Calvário tem para crescer somente neste ponto de vista. Analisando apenas esse pequeno quadro de comunicação, essa falha de comunicação da igreja,
junto ao público infantil, adolescente e jovem. É real isso. É real. A verdade é que nós não temos feito nada. Não temos feito nada. Nada. Nós temos recebido aquelas crianças, aqueles jovens, os adolescentes, que o pai, a mãe, a avó traz para a igreja. Graças a Deus, pelo menos esses nós temos recebido muito bem. Mas nós ainda poderíamos fazer mais. Recentemente eu vi um comentário aí, eu achei até estranho, uma pessoa da igreja perguntar por que nós precisamos de sala para adolescente. Então você vê como nós temos que pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. É um caminho totalmente inverso daquilo que seria uma boa proposta para a nossa igreja. É um caminho inverso. Vamos continuar. Para finalizar, você tem se comunicado bem como discípulo? Você, pessoalmente. Tem? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Sabe que nós estamos todos juntos na mesma caminhada. Aquilo que eu falo para você é aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu gostaria de viver. Se não tenho vivido ainda, eu gostaria de viver. Estou dizendo para você que estou convidando vocês a participarem, convidando a vocês a viverem isso também. Estou bem certo que nós estamos caminhando para algo muito grande na nossa igreja. Muito grande. Começou essa pandemia, no meio dessa pandemia, mas não tem mais tempo para acabar. Não tem tempo para acabar. Creio eu que depois alguém pode até surgir no meu lugar para falar, fazer de forma diferente. Graças a Deus por isso. Ótimo, e a vida segue, todos juntos, estamos juntos e vamos fazer diferente, não importa, não tem importância. Importante é que nós possamos começar. Eu estou convidando você novamente para começar a pensar sobre isso. Como você, como discípulo de Cristo, você tem se comunicado? Faça um exercício, pense sobre isso. Pense o que você pode melhorar no seu trabalho, na sua casa, no seu vizinho, no seu bairro, né? Seu bairro, por que não no seu bairro? Dentro da igreja, fora da igreja, seu contexto familiar, né? Quando eu falo assim, não a sua casa, seu marido, seus filhos, né? Sua esposa, seus filhos, mas irmãos, né? Às vezes nós temos na nossa família muitos que são irmãos de sangue, mas não estão na igreja. Como você está se comunicando? Será que eles olham para você e reconhecem você como um discípulo de Cristo realmente? Será que você desperta nele esse interesse de vir participar? Você tem convidado ele para participar dos cultos da escola dominical? Você tem convidado? Precisamos pensar sobre isso, já que nós estamos nessa empreitada aí de evangelização, nada não pode nos escapar. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, ok? Quero encerrar a nossa fala de hoje. Na verdade, não é tão breve, mas sobre comunicação tem muita coisa para a gente falar e nós vamos falar depois, no decorrer do tempo, com mais calma. À medida que, como eu disse, vai se afunilando, menos pessoas participando, mas são mais pessoas interessadas, então nós podemos perder mais tempo com determinado assunto e ir mais fundo no determinado assunto. Ou, quando eu não souber, pedir ajuda para outra pessoa que sabe mais. Não tem problema nenhum, vamos fazer dessa forma, ok? Quero terminar, então, nossa fala de hoje lendo Lucas, novamente Lucas, só continuando o texto lá. Nós estávamos em Lucas 9, agora nós Lucas 10, de 1 a 2. Lucas 10, de 1 a 2. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de dois em dois, para que precedessem
em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Como você vê, a seara é do Senhor. Nós somos os trabalhadores da seara. Jesus está falando. Rogue ao Senhor para que nos envie trabalhadores para a seara. É o seu tempo, é o seu momento, é o nosso momento. Você quer participar? Eu estou convidando você que ainda não está participando, que participe. Que participe. Ouça a voz que não é minha, é a voz de Jesus falando. A seara é grande e precisa de trabalhadores. A Igreja Calvário precisa de trabalhadores. E você já tem o seu chamado. E ele é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Então, quero convidar vocês a estarem conosco novamente na próxima semana. Estar participando. E não se esqueçam das postagens. Postem. E eu vou estar dando continuidade nos nossos trabalhos na próxima semana. E eu quero agradecer aí a participação de todos. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe. E eu quero pedir também as orações de vocês por esse trabalho, que você esteja orando. Não tenho dúvida nenhuma que esse trabalho não só vai transformar a nossa vida, sua vida, minha vida, mas também a vida da Igreja Calvário. Graças a Deus por isso, que Deus abençoe a nós todos. Amém.